Vamos falar então de esquerda e direita. De onde surgiu isso, né? Lá, vamos voltar para 1789, para o comecinho da Revolução Francesa. Lá em 1789, quando o rei estava vivo ainda, houve um debate a respeito do seguinte aspecto. O rei pode ou não pode ter poder de veto? Dentro da Assembleia dos Deputados, as pessoas à direita, que ficavam sentadas na direita, eram aquelas que defendiam que o rei podia vetar. Uhum. As da esquerda eram as que defendiam que o rei não podia vetar. As do centro, como Mirabeau, por exemplo, dizia que o rei podia vetar em alguns casos e não podia vetar em outros. É um erro dizer que os da esquerda eram jacobinos? É um erro. É um erro. Você deve ter visto vídeo na internet falando assim. Se vi. Não. E os do meio eram da planície, sei lá. Não, o meio de fato vai ser chamado depois de planície. Mas nesse começo, Cauê, você tem vários monarquistas na esquerda. Mas eram monarquistas que eram contra o veto real. Acontece que ao longo da Revolução, o que é estar na direita, o que é estar na esquerda muda. Como hoje muda, né, também. Então, ao longo da Revolução, no começo, quem estava à esquerda era quem era contra o veto. Depois, quando tem a fuga do rei, aquelas coisas todas, aí sim a direita vai ser a monarquista. E a esquerda a republicana. Mas aí jacobinos e girondinos estão na esquerda. Depois, quando o rei cai, não tem mais monarquista. Aí, os que estão à direita são os republicanos que são menos a favor do sans-culotte, que são os girondinos. E aí os jacobinos estão na esquerda. O Robespierre sempre esteve à esquerda. Então, a ideia de esquerda foi mudando, o Robespierre sempre estava na esquerda. E era algo pensado ali deles? Vamos ficar na esquerda? Isso é uma pergunta muito importante, Cauê. Porque, a rigor, esse esquerda-direita é só para se organizar ali na hora do voto. Não existe na Revolução Francesa a ideia de eu sou uma pessoa de esquerda. A ideia de esquerda como identidade. Esquerda-direita é o lugar onde você fica sentado. Por isso que tem um grande cientista político, vou citar também para ninguém achar que eu tirei isso da minha cabeça, ou que sou só eu que estou inventando isso. Um grande cientista político chamado Marcel Gauchet, que ele diz que é errado dizer que esquerda e direita nascem na Revolução Francesa. É errado, cara? Eu acho que é um exagero do Gauchet. Mas o que ele quer dizer ao dizer que é errado? O que ele quer dizer é que não há, na Revolução Francesa, a ideia de ser de esquerda e ser de direita como uma identidade. Então, se você fala para mim, hoje, sou de direita ou sou de esquerda, geralmente significa que você tem algumas posições em relação ao Estado, à política, à relação com minorias, no caso dos dias de hoje. É uma identidade política. Não há isso na Revolução Francesa. Esquerda e direita é o lugar onde você se senta em relação a determinadas medidas. Ninguém fala, eu sou da esquerda. Segundo esse cientista político, Marcel Gauchet, essa ideia de ser de esquerda e ser de direita começa a aparecer lá em 1820, 1830. E aí ele cita o Stendhal, o escritor, no momento que o Stendhal diz, minha arte é de esquerda. Aí você já tem esquerda como identidade, conjunto de valores. Então esquerda aqui é o lugar que você senta, na Assembleia. Mas seja como for, depois que os girondinos são expulsos, não tem mais direita. É só a esquerda. Como essa esquerda sentava na parte alta da Assembleia, eles se chamavam de montanha. Né? Porque montanha é o nome que a gente dá às vezes para jacobinos e outros grupos de esquerda que ficavam ali. Porque não tem só os jacobinos, né? Tem também, por exemplo, os enragés, os enraivecidos, que eram os caras mais à esquerda. Alguns que defendiam, por exemplo, a coisa do fim da propriedade privada, como Jacques Roux. Né? Robespierre detestava os enraivecidos. Essa esquerda mais esquerda, nos termos de hoje, né? E a maioria da Assembleia é o centrão. É a planície, ou o pântano, como eram chamadas também, né? Em francês, marais. E eles sentavam no centro mesmo? Sentavam no centro, nas partes baixas. E é legal pensar também, os jacobinos nunca foram a maioria. A maioria da Assembleia sempre foi o centrão. O que acontece depois da queda dos girondinos é que os jacobinos estão à frente, né? Eles não são maioria. Então, depois da queda dos girondinos, você tem uma aliança entre jacobinos e outros grupos de esquerda da montanha, a planície e esses grupos das cidades, os sans-culottes, tá? Com a queda. Então, isso acontece entre junho de 1793 e julho de 1794, que é quando Robespierre é guilhotinado. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. O Hobsbawm, na Era das Revoluções, tem muitas críticas ao Hobsbawm. Os alunos sempre me escutam mostrando problemas. É um livro antigo, dos anos 70, né? Já tem várias coisas que foram superadas ali.
Mas tem uma passagem do Hobsbawm na Era dos Extremos que é uma construção literária maravilhosa, que ele fala, ó, em junho de 1793, quando os girondinos são expulsos, a França estava sendo invadida pelos 4 pontos cardeais, a inflação lá em cima. Em julho de 1794, um ano depois, quando Robespierre é guilhotinado, a França estava invadindo seus vizinhos. A situação tinha sido invertida nesses 11 meses. Nesses 13 meses. E por que é invadida? Porque nesse período você tem tabelamento de preços, que funciona no contexto ali. Foram esses 13 meses que você comentou lá no começo do episódio. Que a gente pensa às vezes que os jacobinos eram assim todo o tempo, etc. Mas são 13 meses, é um período muito curto da Revolução Francesa. Que eles estão à frente, que a Revolução de fato tem um período mais à esquerda. 10% mais ou menos. 10%. Mas é um período crucial, apesar de muito curto. Então é o período que as pessoas associam ao terror, fama, né? É o período que ganha fama. O Hobsbawm fala sobre isso. Se eu te falo Revolução Francesa, você pensa em Marat, em Danton, em Robespierre, que já estavam lá antes, mas o grande período de protagonismo deles é nesses 13 meses. E os 13 meses acabam com o momento que o Robespierre é guilhotinado. Porque veja, você tem a convocação em massa de soldados para o combate, 700 mil pessoas são convocadas para o combate. Quer dizer, uma coisa assim, espetacular. Que o exército de Luís XIV tinha 300 mil pessoas. O dos jacobinos tinha 700 mil pessoas. Então, uma convocação em massa, e não só uma convocação em massa, há leis, por exemplo, que falam, se você é uma pessoa mais velha, que não pode lutar, mas você pode fazer outras coisas. Você pode ajudar chamando as pessoas pra se engajar, você pode trabalhar nas forjas. Tarefas pra cada pessoa. E aí que o David Bell fala que na Revolução Francesa nasce a ideia de guerra total. Que a ideia de guerra total pode ser entendida de várias maneiras, tá? Tem várias definições. Alguns entendem guerra total como indistinção entre soldados e civis. Outros entendem guerra total como um engajamento total da nação para o combate, da nação para a guerra. Há várias maneiras de você compreender essa ideia de guerra total. Mas a verdade é que isso é fundamental para a vitória. E a questão é, você tem a Assembleia dos Deputados da Convenção, né? A Convenção é o nome, então, da República, que tem uma Assembleia dos Deputados. E a Assembleia dos Deputados, a cada mês, elege 12 pessoas para tomarem medidas mais diretas e mais extraordinárias devido ao contexto de guerra. Eles são chamados Comitê de Salvação Pública. E Robespierre é um deputado que é eleito, e reeleito várias vezes, para esse comitê. Mas ele não é o único. Tem outras 11 pessoas além dele. É verdade que Robespierre não era um deputado como os outros. Havia uma moça chamada Catherine Théot, ou Catarina de Deus, que chegou a dizer que o Robespierre era um dos profetas bíblicos e tal. Então havia pessoas, de fato, querendo cultuar Robespierre. Ele, de fato, era bastante popular e também bastante odiado. Mas ele era o fodão ali dentre esses 12. Em vários momentos, então é interessante, o que é ser fodão, né? Ele não era ditador. Em vários momentos, as propostas dele foram derrotadas. Ele não podia falar, eu quero que passe isso e inclusive, as medidas que dizem respeito à guerra não são dele. Muitas delas porque ele não entendia muito de guerra. Outros deputados ali eram mais experientes em assuntos militares. A coisa que ele mais se importava ali naquele contexto era a questão da educação. Que aí ele redige mesmo um projeto de educação universal, etc. Não se trata de passar pano. Ele assina a morte de Danton. Ele assina a morte de Camille Desmoulins. Camille Desmoulins e Danton lideram o movimento dos indulgentes, que queriam moderar o terror, eles queriam o fim do terror. E todas as mortes lá, as 17 mil, tinham que passar por ele? Não tinha só as que eram assinadas politicamente, né? Porque você tinha ali, então politicamente eles assinam, mas você tem também os tribunais revolucionários. Você tem, nas províncias, então em Nantes, por exemplo, você tem um episódio horrível da Revolução Francesa que pessoas são afogadas, as nettoyades. E isso se dá... Pessoas contra a Revolução. Que eram vistas como contras, muitas certamente inocentes. Só que aí, Cauê, isso foi feito contra as determinações da Convenção. O Robespierre convoca Tallien e Barras para prestar contas dos excessos que eles tinham cometido. Isso é consenso acadêmico. Não, isso é uma coisa que o Robespierre fala. Está documentado, vocês encontram isso lá no Gallicat, vocês encontram isso no Peter McPhee, né? Não precisam acreditar em mim, vai olhar esses historiadores. Então, esse historiador, Jean Clément Martin, professor da Sorbonne, o que ele diz é que não é que o terror não existiu, acho que ficou claro que existiu, pelas coisas que eu estou falando, mas que é um erro enxergar o terror como um programa de Estado que vem do governo e é imposto para todo o território. Até porque, Cauê, eu já te convenci hoje que o Estado absolutista não era tão todo poderoso. Então,
se o Estado absolutista não era todo poderoso, e eu te convenci disso, como é que um Estado em Paris, no contexto de guerra civil, de revoltas por todos os lugares, como é que o Estado francês ia ter controle sobre todos os territórios nesse momento? Não tem. Não tem. É impossível. Do ponto de vista mesmo material. Né? Então, o Jean-Clément Martin, ele fala em terrores, que acontecem em várias direções. E o Robespierre tem um papel importante nisso. O Robespierre, ele escreve textos, né, e dá discursos que são impressos sobre a teoria do governo revolucionário, o terror como despotismo da liberdade, mas ele não era o único. Várias medidas vêm de outras pessoas. Acontece que em 1794, Robespierre fica doente. Então, nos primeiros meses de 1794, Robespierre faz poucas coisas ali na Assembleia. Ele está retirado, ele tem um esgotamento mental, Robespierre escrevia muito, falava muito. Robespierre, de manhã ele participava do Comitê de Salvação Pública, de tarde da Câmara dos Deputados, de noite ele ia para o Clube dos Jacobinos. E ele começa a sofrer de um esgotamento físico, esgotamento mental. Um burnout ali. O auge das... Possivelmente, assim. E um auge das mortes, lá em junho de 1794, é o período que ele se engaja pouco na Revolução, que não significa que ele não assine as várias mortes. Ali no Comitê de Salvação Pública, quando elas são determinadas, prisões políticas e coisas assim. Ao mesmo tempo que ele foi contra outras prisões políticas. 82 girondinos, não precisa acreditar em mim, vai ler lá o Jean-Clément Martin. 82 girondinos são salvos por Robespierre porque falavam, não, esses aqui não precisa matar, já é demais, já é excessivo. O que acontece é que uma oposição à convenção ganha força em 94, com os excessos de mortes, depois o tabelamento de preços, congela por um momento os preços, mas depois começa a criar escassez, começa a gerar problemas. Ele foi mandado pra guilhotina pelos próprios oficiais ali, né? Sei lá como fala os próprios deputados votam. E muitos deles... Porque ele tinha mandado um deputado pra guilhotina, não era uma coisa assim? A morte de Danton, a morte de Hébert é importante pra isso. Mas muitos deputados ali, Cauê, que tinham participado de várias mortes, começam a chamar Robespierre de tirano, de ditador e coisa e tal. Eu participei Qual que é o motivo por trás disso? Pra eles salvarem a própria cabeça. Porque, primeiro, lembra que Robespierre queria punir italiano. Expiatório, né? Esse é o termo que a historiografia usa. Né? O Peter McPhee, no livro inglês, fala em scapegoat, né? Em francês eles falam bouc émissaire, que é bode expiatório em inglês e em francês. Né? Então não é que Robespierre é inocente, mas que vários grupos ali que participaram ativamente do terror usaram ele como bode expiatório para salvar sua própria cabeça. E conseguiram? E conseguiram. Sim, alguns sim, outros não. Alguns outros vão acabar mortos depois. Então, os próprios deputados votam a prisão de Robespierre. Robespierre dá um discurso dizendo que ele era vítima do sistema do terror. Ele é preso ali, então, em julho de 1794, guilhotinado no dia seguinte à sua prisão. Tem um livro que eu participei da tradução de um grande historiador norte-americano chamado Colin Jones, se chama As Últimas 24 Horas de Robespierre. Ele vai sair daqui a alguns meses, pela editora Crítica, em português. Ele foi publicado em inglês, foi traduzido em francês faz poucos meses, e vai sair em português, vai ter um prefácio meu. Então, é legal, porque esse livro conta sobre as últimas 24 horas da vida de Robespierre. E é um livro escrito no formato de jornalismo, assim, como se fossem notícias e tal. Então, exatamente isso, Cauê. Ele é morto. Alguns dias depois, o Tallien dá um discurso dizendo que houve um sistema do terror estabelecido, guiado por um tirano que é Robespierre. E o Tallien fala isso em grande parte para salvar sua própria cabeça, porque ele tinha participado de várias coisas. Então, pessoal, de novo, não tô dizendo que Robespierre era santo, isento. Acho que ficou claro, né? Acho que eu deixei claro isso. Porque as pessoas me acusam disso, assim, em vários lugares. O que eu tô dizendo é que, e não só eu, vários historiadores, é que essa imagem de uma época do terror, de um sistema do terror liderado por um ditador chamado Robespierre, é uma construção feita após 1794 pelos inimigos de Robespierre, por pessoas que queriam salvar sua própria cabeça. É uma construção a posteriori. E que começa com um cara chamado Tallien, depois com um cara chamado Benjamin Constant. Bom, depois de 1794, o Clube dos Jacobinos é fechado. Deixa de existir. Então o Clube dos Jacobinos existiu de 1789 a 1794. Depois vai ter tentativas de ressuscitar, vai ter os neo-jacobinos, etc. Mas como conseguiram fechar? Porque justamente os robespierristas são usados como bode expiatório e o Clube dos Jacobinos é visto como responsável pelo terror. Perde força total. Perde força e fecham o clube. E aí os jacobinos tinham proclamado o voto universal masculino.
Quer dizer, todos os homens, independente da renda, podiam votar. Mulheres não, né? Os jacobinos, inclusive, na verdade, mandaram fechar. Mas só homens brancos ou qualquer? Em qualquer cor. Já Porque tinha eles aprovado aquela lá. A abolição da escravidão foi em fevereiro de 1794. É. Né? Antes, o Robespierre é guilhotinado em julho de 1794. Então eles chegaram a proclamar, além da abolição da escravidão, que é desse período dos jacobinos, a democracia, o voto universal, masculino. De fato, eles fecham os clubes de mulheres revolucionárias. Até minhas alunas falam que os jacobinos eram esquerdomachos e coisa e tal. Enfim. E depois que os jacobinos caem e são presos, Robespierre é morto, o voto censitário vai acabar voltando. E, cara, é bizarro como só passaram 5 anos, cara. 5 Ainda tem anos. mais 5, quase. 5 anos. Esse período de 1795, então 1794 Robespierre é guilhotinado. 1795 fica pronta uma nova Constituição, é a terceira da Revolução Francesa. Essa nova Constituição retorna o voto censitário, a liberdade de comércio, acaba o tabelamento de preços. E essa Constituição determina que a França vai ter 5 presidentes. E rapidão, só falando dessa época aí que os jacobinos eram, assim, comandantes lá. Como que era o povo? Eles tinham alimento? A economia era boa? Como que era? Isso é muito importante, né? Há muitos detalhes, acho importante falar para quem tá assistindo hoje, que eu não falei, que eu tô pulando, porque é um assunto muito complexo. Boa parte deles tem no meu livro, né? Mas mesmo meu livro não vai ter tudo, né? Mesmo o livro do Martin sobre a Revolução Francesa, que são 700 páginas, não vai ter tudo, né? Porque, assim, são muitas coisas acontecendo. Mas uma coisa que eu não falei é a seguinte, porque Robespierre, esses jacobinos que estão na convenção, embora eles fossem à esquerda, eles eram contrários à reforma agrária. Então eles mantêm pena de morte para a lei agrária, que era o nome que se dava à época à reforma agrária. O Jacques Roux era conhecido como Padre Vermelho. Então era um dos enragés, dos enraivecidos. Podemos chamar a extrema esquerda, diríamos nos termos de hoje. Mandado para cadeia. E se matou na cadeia. Então esses jacobinos, ao mesmo tempo que eles fazem várias concessões para o povo, então recrutamento universal, tabelamento de preços, eles determinam que terras que foram de nobres que fugiram poderiam ser distribuídas para o povo. Isso não chega a ser efetivado, mas isso é determinado. Então, ao mesmo tempo que eles fazem várias concessões para o povo, eles reprimem demandas que diríamos hoje mais à esquerda. Como reforma agrária, ateísmo continua a pena de morte. Robespierre chegou a tentar promover um culto ao ser supremo, um culto deísta, né? O deísmo é uma crença em Deus sem igreja. Uhum. A ideia dele era buscar uma base comum religiosa. Não é que ele quis criar uma nova igreja, não é isso, que às vezes falam também. Mas buscar uma base comum de culto religioso para garantir uma forma de paz e coesão social. Ele chega a fazer isso. Mas enfim, acaba poucos dias depois ele acaba morto, né? Então, há uma tentativa de fazer concessões para o povo, ao mesmo tempo que reprime de outro lado. Isso também gera descontentamentos. E até esse livro que eu participei da tradução, o do Colin Jones, sobre a queda de Robespierre, sobre as últimas 24 horas de Robespierre, que vai sair pela Editora Crítica, esse livro mostra que houve participação popular na queda de Robespierre. Que não foi só um golpe palaciano. Não foi só os deputados ali, há uma demanda popular. Então o povo não estava muito contente. Uma parte do povo não estava muito contente. Outra parte achava que ele era um santo. Sim. Né? Mas de modo geral, assim, a maioria. Em Paris, me parece que é uma divisão. Mas que em junho de 1794, a balança estava pendendo mais para crítica. Mas depois que o Robespierre é guilhotinado, algumas pessoas vão tentar reivindicar a Constituição dos jacobinos, do voto universal, etc. E vão ser reprimidos. Então você tem, depois da morte de Robespierre, pessoas que invadem a Assembleia dos Deputados e chegam a matar deputados. Caramba. E aí que os deputados vão proibir, por exemplo, depois da morte de Robespierre, a direita, de novo, de volta. A direita vai proibir que mais de 5 mulheres se reúnam na rua. Porque as mulheres eram vistas como subversivas. Várias mulheres participam do processo. Assim, juntas. Várias mulheres participam do processo revolucionário, né? No meu livro, eu começo com Claire Lacombe, que era uma sans-culotte. Tá? Então, mulheres mais à esquerda, como a Claire Lacombe, sans-culotte, ou mulheres, talvez, mais monarquistas, mas que defendiam os direitos das mulheres, que era o Lampe de Gouges, que escreve a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, ele é monarquista. Tá, mas monarquista constitucional, etc. Em parte, não apenas, mas em parte é por isso que ela é condenada à morte. É claro que depois que ela é morta, escrevem que ela fez coisas que não eram adequadas ao sexo dela, então também foi morta por machismo, né? Claro. E Mary Wollstonecraft era uma revolucionária inglesa, mas que vai para a França,
mas que também é anti-jacobina. Ela estava ao lado do Paine, que também era anti-jacobino. Tá? E é engraçado, porque depois que os jacobinos caem, e que vem esse governo do diretório, a partir de 1795, 5 presidentes, 5 diretores, eles voltam com voto censitário. E o Thomas Paine, que tinha sido opositor de Robespierre, que tinha sido preso, falou assim, pessoal, se vocês votarem com voto censitário, vai ter novas revoluções. E ele fala, e os jacobinos tinham várias propostas para combater a pobreza. E nisso, Thomas Paine concordava com os jacobinos. E aí que o Thomas Paine propõe para esses deputados do diretório uma renda básica universal. Ele propõe isso num texto chamado A Justiça Agrária, Agrarian Justice, que eu traduzi, tem em português. Foi publicado pela editora Paco. É a primeira proposta de renda universal feita no parlamento. Tanto a proposta do Paine de voto universal, quanto a proposta do Paine de uma renda universal básica para todo mundo, foram rejeitadas. É que o Paine desiste e volta para os Estados Unidos e morre nos Estados Unidos. Né? Então, esse governo que vem depois é um governo da queda dos jacobinos, que volta com o voto censitário, mas ele ainda é da Revolução. Então esse governo... É mais controlado ali, menos... É um governo, como disse o historiador Pierre Cernat... Acabou a matança aí ou não? Ela ainda continua. Mas não é mais... Não tem mais... A guilhotina ela ainda existe, mas ela não tá mais na Praça da Revolução. Ela tá no subúrbio, ela tá mais escondida. Você tem mortes nas colônias, você tem... Então é um governo, como disse o historiador Pierre Cernat, mais um historiador lá da Sorbonne, de extremo centro.